Abandonei meu marido e filhos por querer me sentir jovem e desejada. Agora estou arrependida de tudo. Meu nome é Verônica, tenho 34 anos e estou em um ponto da minha vida onde o arrependimento me consome a cada dia. Se você está lendo isso, é porque decidi compartilhar minha história, uma história de erros, desejos, mal-entendidos e consequências que eu nunca imaginei. Há alguns anos, eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar: um marido maravilhoso chamado Leonardo e 2 filhos incríveis, Sebastian, de 10 anos, e Valéria, de 8. Mas como dizem, às vezes a gente não valoriza o que tem até perder completamente. Tudo começou no meu trabalho, em uma empresa de marketing de porte médio. Eu era uma mulher que sempre se destacou por ser rebelde, atrevida e espontânea. Desde os tempos de colégio, fui a típica garota que saía da sala para fumar escondida atrás do campo de futebol. Estudei comunicação na universidade, embora tenha me divertido muito nessa época, nunca fui a aluna mais responsável. Leonardo, pelo contrário, era tudo que eu nunca fui: responsável, tranquilo e previsível. Nos conhecemos quando ambos trabalhávamos no departamento criativo da mesma empresa. Ele era designer gráfico e eu, redatora de conteúdo. Ele sempre foi o tipo de pessoa que chegava cedo ao trabalho, trazia sua marmita de casa e ria das minhas histórias quando eu chegava com ressaca depois de uma noite de festa. Léo era simples, mas bom, sempre com um sorriso gentil e um gesto atencioso. Me apaixonei por ele porque, pela primeira vez na minha vida, senti que alguém poderia me oferecer estabilidade. Algo na sua natureza tranquila me acalmava e me fazia sentir segura. Depois de namorarmos por 1 ano e meio, decidimos morar juntos. Alugamos um pequeno apartamento no centro da cidade, perto dos nossos trabalhos. Aqueles foram os melhores tempos da minha vida. Acordávamos juntos, tomávamos café na cozinha enquanto ele checava os e-mails e eu rabiscava ideias para os meus projetos. Leonardo sempre foi o romântico da relação, me surpreendia com flores nas sextas-feiras e preparava jantares especiais quando sabia que eu havia tido uma semana difícil. Às vezes pensava que ele era bom demais para mim, e talvez estivesse certa. Eu era a que trazia energia para o nosso relacionamento, a que sugeria escapar da rotina, sair para dançar até a madrugada ou fazer uma viagem improvisada para alguma praia próxima. Depois de 2 anos morando juntos, nos casamos. Foi um casamento simples, mas bonito. Casamos em um jardim, com nossos amigos e familiares mais próximos. Lembro-me do momento em que Leonardo pegou minha mão e disse: "Prometo cuidar de você e te amar todos os dias da minha vida." Naquele momento, eu realmente acreditava que nada poderia quebrar o que tínhamos. Os primeiros anos de casamento foram felizes. Sebastian nasceu no primeiro ano de casamento e Valéria chegou 2 anos depois. Nos tornarmos pais foi um desafio, mas também uma fase cheia de amor. Leonardo foi um pai incrível desde o início. Se levantava à noite para trocar fraldas, ajudava nas tarefas domésticas e sempre encontrava tempo para brincar com as crianças. Por minha parte, embora amasse meus filhos com todo o meu ser, havia algo dentro de mim que começava a se sentir inquieta. A rotina estava me sufocando. Me olhava no espelho e mal reconhecia a garota rebelde e espontânea que eu havia sido. Minha vida agora girava em torno dos horários escolares, jantares familiares e noites de filmes em casa. Tudo estava seguro, tranquilo e sem graça. Comentei com Leonardo uma noite, depois de colocar as crianças para dormir. Estávamos sentados no sofá da sala e, enquanto ele lia um livro, eu soltei o que estava sentindo há semanas. Sinto que estou me afogando nessa rotina. Leonardo levantou a cabeça, surpreso, mas não bravo. Ele me ouviu pacientemente enquanto eu explicava como me sentia presa, como sentia falta daquela emoção do desconhecido, da chama da aventura que havia definido minha vida antes de nos casarmos. Ele não levou a mal. Sempre foi compreensivo e paciente. Disse que talvez precisássemos organizar melhor os nossos horários, passar mais tempo juntos como casal, não apenas como pais. Propôs contratar alguém para nos ajudar com as tarefas domésticas, para que eu tivesse mais tempo para mim mesma. Foi assim que Mariana apareceu. Uma moça amável e eficiente que nos ajudou a manter a casa em ordem. Mas, apesar das mudanças, algo ainda não estava certo. A insatisfação crescia dentro de mim como uma sombra persistente. Apesar das boas intenções de Leonardo e da ajuda de Mariana, aquela sensação de estar presa continuava a crescer. A vida se tornará um ciclo interminável de responsabilidades e horários fixos. Acordar as crianças, preparar o café da manhã, trabalhar, voltar para casa, jantar, dormir e recomeçar. Havia dias em que me olhava no espelho e me perguntava: o que aconteceu com a Verônica que eu fui? A garota que improvisava aventuras, tomava decisões impulsivas, que não tinha medo de quebrar as regras.
Agora, eu só via uma mulher exausta, com olheiras e o cabelo preso em um coque apressado. A rotina havia consumido minha essência, pouco a pouco, até me deixar como uma casca vazia. Leonardo, embora carinhoso e atencioso, não conseguia entender completamente o que estava acontecendo comigo. Ele estava feliz com nossa vida, com nossa rotina, com os pequenos momentos de tranquilidade que compartilhávamos em família. Para ele, estabilidade era sinônimo de felicidade. Para mim, era uma gaiola dourada. Tudo mudou no dia em que Jonas apareceu na empresa. Era uma segunda-feira qualquer e eu estava revisando alguns e-mails na minha mesa quando o vi entrar pela primeira vez. Alto, de cabelo castanho bagunçado, sorriso encantador e uma energia juvenil que irradiava confiança. Era o tipo de garoto que poderia ter me interessado nos meus anos de universidade. No início, não dei muita importância. Era só um cara novo, 10 anos mais novo que eu, provavelmente recém-saído da faculdade, mas percebi como todas as mulheres do escritório, até as mais sérias, ficavam loucas por ele. Havia algo na sua atitude relaxada e no seu sorriso fácil que o tornava irresistível. O curioso foi que, com o tempo, percebi que Jonas me dava mais atenção do que as outras. Sempre encontrava uma desculpa para se aproximar da minha mesa, para pedir ajuda com algum projeto ou para comentar algo divertido que quebrasse a monotonia do dia. Eu ria, sem dar muita importância, mas, no fundo, uma pequena chama começava a acender. Uma tarde, enquanto trabalhávamos juntos em uma campanha, Jonas me olhou com seriedade e disse: "Sabe que você é a pessoa mais interessante desta empresa?" Ri, desconfortável, e disse para ele não falar bobagens, que havia muitas mulheres mais jovens e atraentes na empresa. Mas ele balançou a cabeça e me disse que não se referia apenas à minha aparência, mas à minha personalidade, a essa mistura de rebeldia e determinação que ele percebia em mim. Esse comentário me pegou de surpresa. Ainda restava algo daquela garota rebelde em mim. Eu havia passado tanto tempo me sentindo invisível que ouvir essas palavras fez algo dentro de mim despertar. Lembrei a ele que era casada e tinha 2 filhos. Jonas sorriu com uma mistura de resignação e desafio. Eu sei, mas isso não significa que não possa te admirar. Naquele dia, cheguei em casa me sentindo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista, desejada. Não era só uma mãe, uma esposa ou uma mulher presa em uma rotina. Eu era alguém que ainda podia despertar interesse, que ainda tinha vida dentro de si. Semanas depois, a empresa organizou uma pequena festa para celebrar o seu aniversário. Não era nada demais, algumas horas de música, bebidas e petiscos em uma sala de eventos próxima ao escritório. Não mencionei nada a Leonardo porque achei que seria algo breve e sem importância. Quando cheguei, o ambiente estava relaxado, todos brincando e bebendo enquanto tocava música pop ao fundo. No começo, me mantive afastada, tomando uma taça de vinho e conversando com minhas colegas, mas depois de algumas bebidas, comecei a relaxar. A música ficou mais alta e alguém sugeriu ir para a pista de dança. Dancei com minhas colegas, rindo como fazia anos que não fazia. Me sentia livre, como se o peso da minha rotina tivesse evaporado por uma noite. Foi então que Jonas apareceu na minha frente, estendendo a mão para me convidar a dançar. Por um instante, hesitei. Sabia que não deveria fazer isso, mas aquela chama dentro de mim, aquela necessidade de me sentir viva, me impulsionou a aceitar. Dançamos juntos, rindo e nos perdendo na música. Suas mãos eram firmes e seguras, e sua proximidade me fazia sentir emoções que eu achava ter esquecido. Sem perceber, seus lábios estavam perto dos meus, e antes que eu pudesse parar, o beijei, ou talvez tenha sido ele quem me beijou. Não sei, tudo foi um turbilhão de sensações, desejo, emoção, culpa, mas também uma liberdade embriagadora. Quando a festa terminou, me despedi apressada e corri para casa. Cheguei na mesma hora de sempre, mas por dentro algo havia mudado. Eu tinha cruzado uma linha e, embora me sentisse culpada, também me sentia viva. No dia seguinte, acordei com uma ressaca emocional. Leonardo e as crianças tomavam café na cozinha, como qualquer outro dia. Sorri para eles, tentando agir normalmente, mas minha mente estava em outro lugar, no trabalho. Jonas e eu trocamos olhares desconfortáveis. Sabíamos o que tinha acontecido, mas nenhum de nós ousava mencionar. No entanto, algumas horas depois, ele se aproximou e sussurrou: "Foi uma noite incrível." Não consegui evitar sorrir, e esse sorriso foi o começo do fim. Começamos a nos ver às escondidas. Almoços longos que não eram apenas para comer. Saídas depois do trabalho, com a desculpa de horas extras. Mentia para Leonardo cada vez com mais facilidade. Dizia a mim mesma que era só algo temporário,
que precisava me sentir viva um pouco mais antes de voltar à minha rotina. Mas as semanas se transformaram em meses, e a cada dia eu me afundava mais naquela relação proibida. Cada noite que passava ao lado de Jonas, me sentia como se estivesse escapando de uma prisão invisível. Ao lado dele, lembrava como era sentir borboletas no estômago, como era rir sem me preocupar com nada. Mas, ao mesmo tempo, sempre que cruzava a porta de nossa casa no final do dia, uma sombra de culpa tomava conta de mim. Leonardo começava a perceber. Seu olhar se preenchia de perguntas que ele nunca fazia em voz alta. Sempre confiou em mim e talvez por isso não se atrevia a perguntar por que eu chegava tarde, porque estava distraída ou porque havia parado de procurar seu abraço à noite. Eu dizia a mim mesma que poderia lidar com isso, que eventualmente tudo voltaria ao normal, mas algo no fundo da minha mente sabia que eu já havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. E então, Jonas soltou a bomba. Me ofereceram um cargo em outra cidade. É uma grande oportunidade e quero aceitá-la. Quero que venha comigo, Vero. A proposta me paralisou. Era uma oportunidade para ele, mas também era uma oportunidade para mim, uma fuga definitiva. Eu realmente ia fazer isso? Ia deixar meu marido, meus filhos, minha vida inteira para trás? Durante dias, a ideia me atormentou. Em casa, Leonardo e as crianças seguiam com a rotina habitual, alheios à tempestade que se desenrolava dentro de mim. À noite, sentava na escuridão da nossa sala, olhando fotos da família. Os sorrisos nas fotos pareciam tão distantes, como se fossem de outra pessoa. O que havia mudado em mim para chegar a esse ponto? Não sabia com certeza, mas o que eu sabia é que a ideia de ficar me sufocava. A rotina, as responsabilidades, a monotonia, tudo parecia um peso que eu não conseguia mais carregar. Finalmente, uma noite, tomei uma decisão. Uma decisão egoísta e covarde. Esperei Leonardo e as crianças adormecerem. Caminhei silenciosamente pela casa, cada passo sentindo-se como uma traição irreparável. Parei na porta dos quartos dos meus filhos, ouvi-os respirar suavemente, e uma lágrima escorreu pela minha face. Quis entrar e abraçá-los pela última vez, mas sabia que, se o fizesse, não teria coragem de ir embora. Na mesa da cozinha, deixei uma carta escrita com mãos trêmulas. As palavras pareciam frias e vazias, mas eu não sabia outra maneira de fazer isso. Desculpe. Preciso me encontrar. Não posso continuar vivendo assim. Cuide das crianças. Adeus. Peguei uma pequena mala que havia preparado com o essencial e saí pela porta sem olhar para trás. A noite estava fria e silenciosa. Cada passo que me afastava da minha casa parecia irreal. Entrei no táxi que havia chamado antecipadamente e dei a direção do hotel onde Jonas me aguardava. Durante o trajeto, olhei pela janela, vendo as ruas do meu bairro se desfocando. Me senti como uma fugitiva, mas também, pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha sensação de liberdade. Ao chegar ao hotel, Jonas me recebeu com um sorriso radiante. Me abraçou e sussurrou que tudo ficaria bem, que a partir de agora começaríamos uma nova vida juntos. Mas, no fundo da minha mente, algo me dizia que eu tinha quebrado algo irremediavelmente. Mesmo assim, ignorei esse sentimento e me agarrei à ilusão de juventude e emoção, como se minha vida dependesse disso. Os primeiros dias foram uma mistura de euforia e culpa. Jonas e eu exploramos a cidade nova, fomos a restaurantes, bares e passeamos por ruas desconhecidas. Me sentia como uma adolescente que havia fugido de casa para viver uma aventura proibida. Mas toda noite, quando a euforia desaparecia, me encontrava sozinha com meus pensamentos. Meu telefone não parava de tocar. Leonardo me ligava insistentemente. Sabia que deveria responder, dar explicações, mas não conseguia. Cada chamada perdida era como uma facada de culpa. Então, finalmente, desliguei o telefone. Depois vieram as mensagens de texto, mensagens que eu não queria ler na hora, mas que agora ecoam na minha mente como uma letânia. Por que fez isso, Vero? As crianças estão sentindo sua falta, não entendem onde você está. Por favor, me diga o que aconteceu. Não respondia. Era mais fácil fechar os olhos e fingir que tudo aquilo não existia, que minha antiga vida havia desaparecido. Deus, como me arrependo. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A emoção inicial desapareceu rapidamente. Jonas continuava sendo o mesmo rapaz encantador, mas sua imaturidade começou a me desgastar. Seus interesses eram superficiais: festas, amigos, noites longas e manhãs desperdiçadas. Enquanto eu lidava com a culpa, ele parecia completamente alheio às minhas tormentas internas. As conversas profundas eram inexistentes. Não havia planos para o futuro,
não havia estabilidade. A vida com ele era uma constante improvisação, algo que no começo eu havia ansiado, mas que agora me parecia insuportável. Uma noite, depois de uma discussão sem sentido sobre algo trivial, me trancou no banheiro do pequeno apartamento que compartilhávamos e olhei meu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher com os olhos vazios e a expressão derrotada? Sentei-me no chão frio e chorei como não fazia há anos. Senti a falta de minha casa, senti a falta de Leonardo, dos meus filhos, até das pequenas rotinas que eu costumava desprezar. Senti a falta das vozes deles, de abraçá-los, de dizer a eles o quanto eu os amava. Mas temia que já fosse tarde demais. Acordei no dia seguinte com os olhos inchados e a cabeça pulsando como um tambor. Jonas ainda dormia profundamente ao meu lado, alheio à minha tempestade interna. A luz da manhã entrava pelas persianas quebradas do pequeno apartamento, iluminando o caos ao meu redor, garrafas vazias, roupas espalhadas, pratos sujos. Minha vida havia passado de um lar organizado e cheio de amor para um refúgio decadente de decisões impulsivas. Levantei-me lentamente e caminhei até a sala. Me joguei no sofá e liguei o telefone. Depois de semanas ignorando o mundo exterior, a tela se encheu de notificações. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de Leonardo, mensagens dos meus pais, fotos dos meus filhos em atividades escolares que eu havia perdido. Passei o dedo trêmulo pelos textos. Hoje foi o recital de Valeria. Perguntou por que você não estava lá. Ela sente sua falta. Vero. Por que não podemos conversar? As crianças acham que é culpa delas. Não sei o que dizer a ela. Cobre o rosto com as mãos e solucei. Eu havia destruído minha família por uma fantasia passageira. A liberdade que tanto ansiava se tornará uma prisão mais escura e solitária do que eu jamais imaginei. Os rostos dos meus filhos apareciam repetidamente na minha mente, seus sorrisos, seus abraços, suas vozes me chamando de mãe. De repente, a porta do quarto se abriu e Jonas apareceu, desarrumado e desorientado. Ele esfregou os olhos e me olhou com uma mistura de confusão e irritação. De novo você está chorando? O que aconteceu agora? O tom dele era seco, sem empatia. Ele já não era mais o rapaz encantador que me fez me sentir jovem e viva. Era apenas um jovem imaturo que não entendia o peso do que eu havia feito. Me senti de repente enojada. Como pude deixar tudo por isso? Nada, murmurei. Só preciso sair um pouco. Faça o que quiser, ele respondeu, dando de ombros, e voltou para o quarto. Aquilo foi a gota d'água. A indiferença nas palavras dele me atingiu como um soco no estômago. Percebi que não tinha nada a fazer ali. Eu precisava voltar, mesmo que fosse tarde demais, mesmo que ninguém quisesse me ver. Eu tinha que enfrentar as consequências dos meus atos. Fiz minha mala sem pensar duas vezes, pegando apenas o necessário, deixando para trás qualquer coisa que me lembrasse aqueles meses de loucura. Saí do apartamento sem me despedir de Jonas. Ele nem percebeu. No táxi a caminho da estação de ônibus, minha mente não parava de rodar. E se Leonardo não quisesse me ver? E se meus filhos me odiassem? A cada quilômetro que eu avançava em direção à minha antiga vida, a ansiedade crescia em meu peito. O trajeto de ônibus foi longo e silencioso. Me sentei ao lado da janela, observando a paisagem passar enquanto as lágrimas caíam sem controle. Me perguntava como tinha chegado a esse ponto. Eu tinha uma vida boa, um marido que me amava, filhos maravilhosos, mas no meu egoísmo e na busca por algo mais, destruí tudo. Ao chegar na minha cidade, o ar familiar me atingiu com força. Cada esquina, cada rua me lembrava da minha vida anterior, uma vida que já não me pertencia. Peguei um táxi até nossa casa. Ao chegar, vi que as luzes estavam acesas, e meu coração começou a bater com força. Desci do carro e fiquei parada em frente à porta, incapaz de me mover. Reuni a pouca coragem que me restava e toquei a campainha. A porta se abriu, e lá estava Leonardo. Seu rosto havia mudado, as linhas de sua face estavam mais marcadas, seus olhos mais duros. Ele me olhou em silêncio, sem surpresa, como se tivesse esperado por esse momento por muito tempo. O que você está fazendo aqui, Verônica? Sua voz era fria e distante. Minhas pernas tremeram, e as lágrimas começaram a cair. Leonardo, me desculpe tanto. Minha voz se quebrou. Ele me olhou fixamente e balançou a cabeça. Você não pode simplesmente aparecer depois de meses e esperar que tudo volte a ser como antes. Por favor, eu preciso falar com você, com as crianças. As crianças estão dormindo, e não sei se querem te ver. Eu também não sei se quero te ver. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Sabia que isso podia acontecer,
mas ouvir foi devastador. Leonardo começou a fechar a porta lentamente. Por favor, me dê uma chance. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, Verônica. Você foi embora, nos abandonou. Agora vá. A porta se fechou diante de mim, me deixando sozinha na escuridão. Fiquei parada na varanda por horas, ou pelo menos pareceu. O frio da noite penetrava meus ossos, mas era insignificante comparado ao frio que sentia por dentro. Estava sozinha, verdadeiramente sozinha. Finalmente, me virei e comecei a andar sem rumo pelas ruas. As lágrimas continuavam caindo, e, pela primeira vez, compreendi a magnitude do que tinha feito. Não havia um botão de reinício, nem uma solução fácil. Eu tinha quebrado algo que talvez nunca pudesse ser consertado. No dia seguinte, decidi ficar na casa de uma amiga de infância, Lorena. Ela me recebeu com uma mistura de surpresa e pena. Deixou-me ficar em seu pequeno apartamento, mas seu olhar dizia mais do que suas palavras poderiam expressar. Eu sabia que tinha falhado como mãe e esposa. Os dias passaram lentamente. Tentei ligar para Leonardo novamente, mas ele não atendia. Tentei enviar mensagens para meus filhos, mas não obtive resposta. Era como se o mundo tivesse decidido seguir em frente sem mim. Uma tarde, enquanto estava sentada na pequena sala de Lorena, recebi um envelope. Abri com mãos trêmulas. Eram os papéis do divórcio. Leonardo estava pedindo guarda compartilhada. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo era o fim. Não importava o quanto eu me arrependesse, nem o quanto eu implorasse. Era tarde demais. O envelope com os papéis do divórcio parecia pesado em minhas mãos, como se contivesse o peso de todas as minhas decisões. A tinta impressa era fria e definitiva. Leonardo estava pedindo divórcio e a guarda compartilhada de nossos filhos. Minha mente girava, e um nó se formava em minha garganta. Por alguns segundos, tive a esperança absurda de que aquilo fosse apenas uma advertência, uma forma de me punir. Mas, ao ler cada página, percebi que não havia volta. Aquilo era real. Eu tinha perdido. Com lágrimas caindo sobre as folhas, a caneta parecia uma agulha cravando em minha pele. Cada traço era uma confirmação do meu fracasso como esposa e mãe. Sabia que merecia aquilo, mas isso não tornava o processo menos doloroso. Nos dias seguintes, tentei preencher o vazio com tarefas mundanas. Ajudava minha amiga Lorena com seu negócio, fazia compras, limpava a casa dela. Tornei-me uma sombra do que já fui, mal capaz de segurar as lágrimas. Uma manhã, depois de semanas de reclusão, decidi buscar algumas coisas na casa de Leonardo. Precisava de roupas, documentos, qualquer coisa para tentar reconstruir minha vida. Não tinha as chaves, então toquei a campainha com mãos trêmulas. A porta se abriu, e eu congelei. Não foi Leonardo quem apareceu, mas Mariana, a empregada. A surpresa em seu rosto foi breve, seguida por uma expressão de pena. Ela estava vestida de maneira casual, sem seu uniforme habitual. Olá, Verônica, disse com voz baixa. Meu estômago revirou. O que você está fazendo aqui? Perguntei, embora no fundo já soubesse. Eu moro aqui agora. Suas palavras foram um golpe seco no peito. Senti que me faltava o ar. Apoiei-me no batente da porta, tentando processar o que acabará de ouvir. Mariana me olhou com uma mistura de compaixão e culpa. Leonardo não queria ficar sozinho, e as crianças me aceitaram. Imagens de minha família com ela começaram a invadir minha mente. Mariana na minha cozinha, ajudando meus filhos com a lição de casa, dormindo na minha cama ao lado do meu marido. A raiva quis surgir, mas, mais do que isso, senti uma tristeza tão profunda que me afogava. Leonardo está. Minha voz saiu quebrada. Ele saiu com as crianças. Quer entrar para pegar suas coisas? Assenti em silêncio e entrei. A casa tinha um cheiro diferente, como se minha presença tivesse sido completamente apagada. Minhas fotos já não estavam na sala, substituídas por novas decorações. Subi as escadas sentindo-me como uma intrusa na minha própria vida. Entrei no que costumava ser nosso quarto. A cama tinha um edredom diferente, as cortinas haviam sido trocadas, e meu penteadeira estava vazia. Todo o traço da minha existência havia sido cuidadosamente eliminado. Peguei uma mala e comecei a recolher o pouco que restava. Alguns livros, roupas esquecidas, algumas fotografias escondidas em uma gaveta. Em uma das fotos, estávamos eu, Leonardo e as crianças na praia. Nossos rostos estavam iluminados pelo sol e por sorrisos genuínos. Meus dedos deslizaram pela imagem, e um soluço escapou do meu peito. Como eu tinha deixado tudo isso para trás por uma fantasia.
Enquanto descia as escadas com minha mala, ouvi vozes e risadas. Leonardo e as crianças tinham chegado. Meu coração começou a bater forte, e fiquei paralisada no meio do corredor. Mamãe? A voz de Valeria, minha filha, foi apenas um murmúrio. Virei-me lentamente. Lá estavam meus filhos, olhando para mim com uma mistura de surpresa e dor. Leonardo estava atrás deles. Sua expressão era de pura dureza. Mariana se aproximou e colocou uma mão no ombro de Valeria, como se quisesse protegê-la de mim. O que você está fazendo aqui, Verônica? Perguntou Leonardo com voz fria. Só vim pegar minhas coisas, respondi com dificuldade. Meus filhos não se moveram. Seus olhos estavam cheios de perguntas e ressentimento. Queria abraçá-los, mas algo invisível nos separava, algo que eu mesma tinha construído. Por que você foi embora, mamãe? Perguntou Sebastian com a voz quase inaudível. A dor em suas palavras foi mais forte que qualquer golpe físico. Me desculpe. Me desculpe muito. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fui egoísta. Nunca quis machucá-los. Valeria se agarrou à mão do pai. Você nos abandonou. Não precisamos mais de você. Meu coração se partiu em pedaços. Leonardo fez um gesto em direção à porta. É melhor você ir embora. Assenti, incapaz de dizer mais nada. Com a mala na mão e a alma destruída, saí daquela casa que um dia foi meu lar. A porta se fechou atrás de mim, selando meu exílio. Voltei para a casa de Lorena me sentindo como um fantasma. Desabei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Eu tinha chegado ao fundo do poço. A liberdade que procurei me custou tudo o que realmente importa. Agora não sei o que fazer. Estou me sentindo tão mal. Não sei como poderei recuperar minha família depois de tudo que fiz.